Bom dia, galerinha do SEGE, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e a nossa aula de hoje será para os alunos do 7º ano. A disciplina é Língua Portuguesa, o assunto é verbo de ligação e predicativo do sujeito. Então, corre lá e pegue seus materiais. Você vai precisar do seu livro didático e do seu caderno, porque a gente vai realizar umas atividades. O seu livro didático, ao pegá-lo, você vai abrir na página 65 até a página 68. Aqui, nós iremos começar com o conceito do que é verbo de ligação. Para isso, você tem que lembrar o que é verbo. Então, nós estudamos tanto ano passado como agora no começo das aulas, que verbos é uma classe de palavras em que nós praticamos ações. Então, tudo que nós praticamos é um verbo, como acordar, falar, correr, pular, cantar. Tudo que você pratica é considerado o quê? Um verbo. Os verbos, eles indicam ação, estado e fenômeno da natureza. Vocês lembram disso? Então, ação foi esses verbos que eu acabei de falar para vocês, como cantar, correr, pular. O estado vai ser os verbos que nós conhecemos como o verbo ser. A menina é feliz, a menina está feliz. Então, indica estado. E o fenômeno da natureza são aqueles verbos que indicam fenômenos da natureza, como amanhecer, trovejar, nevar, e assim vai. Então, vamos falar do que é verbo de ligação. Também chamado de copulativo, tem a função de ligar o sujeito às suas características. Olha só, então o verbo de ligação ele não indica ação, ele apenas liga, faz uma ligação entre o sujeito da oração e quem mais? Uma característica desse sujeito. O verbo de ligação pode indicar o estado permanente, transitório, mutatório, aparente e até a continuidade de um estado. Então, acabamos de falar que ele não indica ação, ele apenas serve para ligar e ele pode indicar o quê? Apenas o estado de uma pessoa, o estado que alguém está, como ela está feliz, ela parece feliz, ela é feliz, ou ela é bonita, ela parece bonita. Olha só, alguém está praticando alguma ação aí? Não. Quando você diz ela é bonita, a menina praticou alguma ação? Não, é o que você acha. Então, isso são verbos de ligação. Vão servir apenas para ligar o sujeito às suas características. Aqui nós temos principais verbos de ligação que nós usamos na língua portuguesa, que é o verbo ser, estar, parecer, andar. Esse andar não é o caminhar, ela anda triste, olha, anda. Ficar, continuar, permanecer, viver, virar, tornar-se, achar-se, encontrar-se e fazer-se. Então, esses são verbos de ligação que não estão indicando o quê, gente? Ação. Então, vamos continuar. Nós temos aqui alguns exemplos. Olha os verbos de ligação. Meus filhos são felizes. Cadê o verbo? São. Então, cadê o sujeito? Meus filhos. E cadê a característica desse sujeito? Felizes. Então, meus filhos são felizes. O são aí é um verbo de ligação porque está indicando apenas um estado do sujeito. Como eles são, gente? Qual o estado em que eles se encontram? Como eles estão? Eles são felizes. Então, é um estado permanente. Diretor parece ansioso. Cadê o verbo? Parece. Sujeito, o diretor. E ansioso é a característica desse diretor, não é? Então, nós estamos vendo aí que o verbo parecer é um verbo de ligação. Aquele aluno anda desatento. Olha o anda aí. Não é o de andar, de caminhar, mas é o jeito que ele parece estar como desatento. Eu estou extremamente chateada. Cadê o verbo? Estou. Também indica um estado. Então, olha, nós encontramos aqui o verbo são, parece, anda e estou. Todos eles indicam o quê? Apenas estados. Agora, nós falamos no começo da aula que vai ser o assunto é verbo de ligação e predicativo do sujeito. Nós temos que saber o que é o predicativo do sujeito, que é um termo do predicado, que tem a função de atribuir uma qualidade ao sujeito. Para isso, a gente tem que lembrar do sujeito, verbo e predicado. Vocês lembram? Então, o predicado é algo que está sendo dito sobre o sujeito. E o predicativo é exatamente isso. Tem a função de o quê? De atribuir uma qualidade ao sujeito. Quando nós olhamos agora e lemos aquelas frases, o diretor parece ansioso. Olha, qual é o estado em que esse diretor está?
Qual é a função? Como ele parece estar ansioso? Então, a palavra ansioso, bora olhar aqui rapidinho. Olha, feliz, ansioso, desatento, chateado. Isso aí são as características que o sujeito está, não é? Então, essas características são elas que são chamadas de predicativo do sujeito. Então, vamos continuar. Essa função é feita por meio de um verbo que pode ou não ser de ligação. Nesse caso, a função do verbo é informar algo relacionado ao sujeito. Então, tudo que está sendo falado sobre esse sujeito, como ele está, como ele parece, essas palavras que vão estar do lado do verbo, elas vão ser consideradas como, gente, predicativo do sujeito. Olha o que eu vou mostrar para vocês. Exemplos. O papel do predicativo do sujeito numa sentença pode ser desempenhado por um adjetivo, que é o que a gente mais encontra, um substantivo, numeral, advérbio ou pronome. Olha o exemplo que nós temos. A modelo é desastrada. Cadê o sujeito? A modelo. Cadê o verbo de ligação? É. Predicativo, desastrada. Olha só como na maioria das vezes você vai encontrar o quê, gente? Um adjetivo. Vamos ver outro exemplo. Nós temos aqui, o sofá está sujo. O sofá é o sujeito, está é o verbo de ligação e sujo é o predicativo do sujeito. A engenheira corre feliz. Sujeito é engenheira. Corre é o verbo de ligação e feliz é o predicativo. Então, olha só, gente. Nós encontramos aqui, lembra quando nós estávamos falando sobre a função que as palavras vão ter agora dentro dos verbos, dentro das orações? Pois é, a gente viu o tempo todo, ano passado, no começo do ano, que sujo, feliz, são o quê? São adjetivos, não é? Mas agora aqui, nesse assunto, não vai mais ser adjetivo. Essas palavras que estão caracterizando o sujeito, elas vão ser consideradas como, gente, agora, predicativo do sujeito. Ao invés de você de falar adjetivo, você vai dizer o quê? Predicativo do sujeito. Assim como a palavra, olha, o sofá está sujo. O sofá, o o era um artigo e sofá era um substantivo. Agora aqui não, agora ele é considerado o quê aqui, gente? Um sujeito. E sujo? Sujo é um adjetivo, mas aquele não é um adjetivo, aquele é o quê? Um predicativo do sujeito. Então, isso é a análise sintática, é você analisar a função que as palavras vão ter dentro da frase, e não elas separadamente, olhando elas como as classes de palavras. Vamos continuar. Então, já falamos o que é um verbo de ligação e o que é o predicativo do sujeito. Acredito que vocês tenham entendido. Eu vou realizar com vocês essa primeira atividade aqui, o exercício 1. Vocês vão ter que fazer depois, olha, a página 67 e a página 68 sozinhos em casa. Mas vamos fazer essa primeira questão. Releia esse trecho do blog da Índigo, que foi o que nós realizamos ontem, né, na aula passada. Abro o exemplar de Cobras em Capota do acervo da biblioteca e dou uma olhada no cartão de entrada e saída do livro. Constato que ele está bem rodadinho. Começou a circular pela cidade em 2008 e não parou mais. Gostei. Indique os verbos desse trecho e depois responda. Todos eles indicam ação? Então, abro. Aí o primeiro, abro o exemplar. Abro é um verbo. Ele indica ação? Indica, gente. Alguém está praticando, pegou um livro e abriu ele. Do acervo da biblioteca. E dou uma olhada. Gente, dar uma olhada não é uma ação, você virar, abre os olhos, vê alguma coisa, né? Então, indicação. Então, olhada e dou são verbos que indicam ação. Na carta de entrada e saída do livro. Constato, verbo que indica ação. Que ele está bem rodadinho. Olha o está aí. É um verbo também. Começou a circular. Começou é um verbo. Cidade em 2008. E não parou, verbo que indicação. Gostei. Então, encontramos os verbos. Ele quer que você identifique os verbos desse trecho. Não está pedindo para você escrever. Embora aqui na resposta do livro, você teria que pelo menos fazer um risquinho embaixo desses verbos para você saber quais são. Depois responda. Todos eles indicam ação? Todos não, tem um que não indica. Qual é, gente, que nós estamos falando o tempo todo? É o verbo estar. Aí, olha, na terceira linha. Constato que ele está bem
rodadinho. O está é um verbo que não indicação, é um verbo de ligação que a gente está estudando, não é? Então, na letra A, você vai colocar os verbos e vai dizer que o está não indicação. Só ele, gente. Todos os outros indicam. B. Qual é o sujeito do verbo estar? Olha, constato que ele está bem redondinho. Quem é o sujeito? Ele. Esse verbo do trecho citado não é um verbo de ação. O que ele indica? O estado, mudança de estado, fenômeno da natureza ou existência? Gente, você vai dizer que indica o quê? O estado. Então, fizemos a primeira questão, letra A, B e C. Vocês vão fazer a página 67 em casa, a página 68 em casa. E é isso, gente. Muito obrigado. O mesmo de sempre. Fiquem em casa, lavem as mãos, evitem sair, mas se sair, use máscaras. Até mais, gente. Tchau.